Salve Maria Santíssima, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a mais uma live, né? Seja muito bem-vindo. Pessoal, no decorrer da live, vamos compartilhando, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos estar hoje tratando sobre um tema muito importante, a parábola das 10 virgens. Vamos estar falando sobre essa graça do Espírito Santo de Deus. Enquanto as pessoas forem entrando, eu vou estar aqui fazendo uma oração, né, e consagrar essa live inteiramente aos cuidados de Nossa Senhora, para que a gente possa estar crescendo na virtude e na fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo, tudo serás criado e renovaria a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Augusta Rainha do céu, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossa legião celeste para que sob vossas ordens, sob o vosso poder, persiga aos demônios, combatendo por toda parte, reprimindo a insolência e lançando no abismo quem como Deus. Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre nosso amor, nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai vós santos anjos para nos defender, repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Eu consagro essa live, consagro cada pessoa aqui presente, cada pessoa que estiver participando, aos cuidados de Nossa Senhora. Que a bem-aventurada Virgem Maria possa ir na tua casa, no teu lar, junto com o esposo dela, o Espírito Santo, preparar teu coração, preparar a tua mente para que a palavra do Senhor, que seja anunciada por esse inútil escravo, ela possa entrar no teu coração e fazer morada para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 30. Que ele cresça e eu diminua para a glória dele. Amém, povo de Deus? Pessoal, tá dando para escutar direitinho aí? Vocês confirmam para mim, por favor? Boa noite, Elânia Vicente, seja muito bem-vinda. Terezinha, seja muito bem-vinda. Janiele, né? Comunidades, Filhos de Maria, ô glória, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindas, mulheres, muito bem-vinda a cada um de vocês. Vamos estar tratando do tema hoje, a parábola das 10 virgens, ali no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25. Tenho certeza que essa parábola hoje, esse evangelho que vai ser refletido hoje, ele vai falar forte no teu coração. Por isso, desde já, compartilha essa live para mais alguém, para a gente estar junto, evangelizando, falando da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, anunciando a palavra. Você também que me acompanha nessa live, também prega, também evangeliza, quando você compartilha com mais alguém essa live, para que mais pessoas venham somar conosco para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está em sua casa, abra aí a sua Bíblia, Evangelho de São Mateus, no capítulo 25. São Mateus, no capítulo 25, eu vou estar dando continuidade. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que saíram com sua lâmpada ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando sua lâmpada, as tolas não levaram o óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram a reserva do vaso de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: eis o esposo, ide ao encontro. E as virgens levantaram-se, todas prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque nossa lâmpada se estão apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível ir aos vendedores a fim de comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. Os que estavam preparados entraram com eles para a sala das bodas, e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora.
palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Você que está com sua Bíblia, beija a sua Bíblia, a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, e vamos estar dando continuidade. Mais uma vez eu consagro essa live, eu consagro cada um de vocês aos cuidados da Virgem Maria, que ela com toda a legião de anjos, juntamente com São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso santo anjo da guarda e a Sagrada Família de Nazaré, que possa nos defender e nos proteger na autoridade do nome de Jesus. Que o sangue de Jesus, o sangue de Cristo, o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz, ele possa lavar, purificar. Eu consagro a atmosfera espiritual aos santos anjos territoriais. Que o sangue de Cristo lave a atmosfera, que o sangue de Cristo lave o celular de cada um de vocês, que o Espírito Santo possa preparar o coração de vocês para que a palavra que seja anunciada, não por mim, esse inútil pecador, mas que o próprio Deus, ele se sirva desse instrumento para que hoje você saia daqui convicto de viver mais profundamente a palavra de Deus, na autoridade do nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Boa noite, Jades, ó Jajai, amém, Jajai. Boa noite, dona Rita, que Deus abençoe. Pessoal, nós notamos que durante o percurso da Sagrada Escritura, boa noite, Josi, que Deus te abençoe. Nós notamos que no percurso da Sagrada Escritura, todos aqueles que vieram evangelizar, eles vieram com uma finalidade: preparar o povo de Deus para a salvação. O Velho Testamento da Sagrada Escritura, nós vemos ali que Deus ele foi mandando seus profetas, Deus foi mandando seus ungidos, preparando um povo, ali capacitando um povo. Ali no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, nós vemos que ali brota uma profecia. Deus coloca no coração do profeta uma profecia: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que quer dizer Emanuel, que significa Deus conosco. Nós vemos essa profecia se cumprir ali em Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 28, quando o arcanjo Gabriel saúda a bem-aventurada Virgem Maria com aquela saudação angélica triunfal. Nós vemos que o sim da Virgem Maria, o fiat da Virgem Maria, ele comula, ele participa da história da salvação da humanidade. A Virgem Maria, ela com a sua prudência e eterna humildade, ela fala assim: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. A Virgem Maria, ela se coloca como serva do Senhor. Deixa eu ajeitar uma coisa aqui. São Miguel Arcanjo, passa na frente. E então a gente pode ver o percurso da história da humanidade. Jesus ele foi mandando o seu, preparando com a finalidade última. Qual é a finalidade? Boa noite, Fábio, que Deus te abençoe. Boa noite, dona Bernadette. Qual é a finalidade última da gente aqui, da evangelização? É a gente meditar a salvação, a gente pensar a salvação. Um grande santo da igreja chamado São Felipe Neri faz o inferno tremer, irmão. Eu, glória. Um grande santo da história chamado São Felipe Neri. São Felipe Neri dizia assim: a quem não busca a sua salvação é um louco, deveria ir para o hospício. Nós devemos pensar na nossa salvação. Nós vemos que dos 4 evangelhos, nós vemos aqui a descrição que a parábola que eu escolhi hoje está no Evangelho de São Mateus. O evangelista São Mateus, nós vemos o percurso do evangelho. Jesus ele começa a fazer sua pregação. Jesus ele vive 30 anos da sua idade, 30 anos da sua vida com a Imaculada Virgem Maria, e 3 anos Deus o permitiu para pregar a palavra. Nós vemos ali o Evangelho de São João, no capítulo 3, quando Jesus ele aparece publicamente. E Jesus aparecendo publicamente, João Batista lhe fala: eu sou digno sequer de desamarrar a correia de sua sandália. Jesus ali por humildade, Jesus ali por livre-arbítrio, ele se deixa, ele para dar o testemunho, ele deixa batizar. Ao se afastar, João Batista fala: é aqueles que você deve seguir. Não nessas palavras, mas certamente com esse sentido. É aquele, eu preparo o caminho para aquele. Eu sou João Batista, eu sou aquele que prepara o caminho. Eu preparei vocês, eu modelei vocês, eu preguei a palavra de salvação para vocês. Agora vá até Jesus, o caminho é Jesus. Como diz também o Evangelho de São João, ali no capítulo 14, no versículo 6, que Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
Quando a gente olha para o Evangelho, nós vamos ver que Jesus ele vai trabalhando com parábolas. E especificamente aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, nós vemos que Jesus começa a trabalhar com parábolas da vinda do Filho do Homem, da vinda do Filho de Deus. Jesus ele está para vir, assim como o nosso tempo. Jesus está para voltar, Jesus está voltando. O próprio Evangelho fala que quando estivesse próximo a vinda do Filho do Homem, haveria sinais no sol, na lua, no tempo. Nós já estamos testemunhando isso. Quando a gente olha para a Sagrada Escritura, nós vemos ela para a carta de Tiago. Tiago ele fala, quando você ouvir falar de rumores de guerra, ora minha gente, a gente já vê falar de rumores de guerra. Está acontecendo guerra aí no país exterior, está acontecendo guerra e a guerra não acaba. E a Sagrada Escritura fala, quando tiver ouvido rumores sobre a guerra, ficai atento. Quando vê sinais na natureza, ora, para que mais sinais na natureza do que a gente já tem visto, já tem meditado. Nós vemos há um tempo atrás a catástrofe de Marianga, nós temos visto relatos de terremoto, nós temos visto vulcão, lugares que nunca tinham entrado em erupção, consequentemente estão. Nós temos visto relato de ciclone, de tornado, nós temos visto as doenças se espalharem, para que é sinal da parte da graça de Deus mais forte que a Covid-19, que muitas pessoas sentiram medo, muitas pessoas acharam que iria morrer, muitas pessoas juraram conversão. Talvez você que esteja me acompanhando, você tenha sido uma dessas pessoas, ou você ouviu de algumas pessoas que jurou mudar de vida, que disse, se eu passar dessa, Senhor, eu vou mudar de vida. No entanto, a Covid-19 se passou. Hoje nós gozamos novamente da saúde do nosso corpo, da liberdade que Deus nos dá. Deus te agraciou, filho e filha, porque você é importante, você é especial para Deus. É aquilo que diz o profeta Jeremias no capítulo 1, no versículo 5, que diz, antes mesmo do teu nascimento eu já te conhecia, antes que no seio fosse amamentado, eu tinha designado como profeta da nação. Então você é especial. Antes de você estar aqui assistindo essa live, Deus já te conhecia. E no entanto, muitas pessoas voltaram. Quem já tinha se decidido a parar de beber, voltou a beber. Quem não ia para a festa mundana, voltou para as festas mundanas. Algumas pessoas que tinham decidido convictamente abandonar as coisas do mundo, voltaram para as coisas do mundo. Mas a promessa do Evangelho, a promessa da palavra de Deus, ela não muda. A promessa da palavra de Deus, essa é eterna. A palavra do Senhor fala assim, que céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra do Senhor é eterna. Então, quando a gente chega aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, nós vamos ver uma sequência de parábolas. Essas parábolas se concluem ali em fazendo comparações. Essas comparações, ela tem uma finalidade de preparar nosso psicológico. Jesus, com sua sabedoria infinita, ele vai adaptando a palavra de Deus, ele vai adaptando a sua pregação, ao entendimento, à comparação, à compreensão das pessoas daquela época. É por isso que Jesus muitas vezes ele falou pescador de homens, porque naquele meio havia pessoas pescadoras e elas tinham a capacidade de compreender a maneira que Jesus falava. Jesus não deixou de anunciar a verdade, Jesus anunciou a verdade, mas numa linguagem simplificada para que aquelas pessoas compreendessem. E essa parábola, ela não é diferente. A gente observa aqui eu vou esmiuçar esse evangelho hoje para que a gente possa crescer na fé. A parábola, para que você que está chegando ainda, nós vamos falar hoje sobre a parábola das 10 virgens, descrita ali no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, no versículo 1. Você que não está com sua Bíblia, busca aí a sua Bíblia para a gente estar acompanhando. Aqui a escritura começa assim: então o reino do céu é semelhante a 10 virgens que saiu com sua lâmpada ao encontro do esposo. Aqui a Sagrada Escritura ela quer dizer assim: não é que o reino do céu será comparado a 10 mulheres,
Não é que o reino do céu é comparada a cinco mulheres, mas aqui está se dedicando, é como ali se as virgens fôssemos nós. Nós somos essas mulheres, porque a comparação do evangelho é a volta do Filho do Homem. Jesus está para voltar. Jesus está voltando. E foi isso que eu anunciei há poucos minutos atrás, para a decorrência dessa live. Nos sinais Jesus fala: eu estou voltando. E Jesus fala aqui da parábola das 10 virgens. É o seu povo que ele veio preparando. Então ali a parábola das 10 virgens é como assim Deus fazendo uma introdução para o nosso entendimento. Nós somos esposo de Deus. E como ressoa estranho para a nossa compreensão humana ilimitada, carnal, muitas vezes de uma compreensão carnal, falar Jesus é meu esposo. Mas a gente entende Jesus como esposo como uma coisa carnal. Mas Jesus é nosso esposo do campo espiritual. O céu não é outra coisa senão o próprio Deus. O céu é o próprio Deus. E a parábola se refere às bodas como um casamento. Nós olhamos para o finalzinho do livro do Apocalipse. E nós vemos ali Apocalipse capítulo 21, capítulo 22. Celebrado como que as bodas, o cordeiro ali é imaculado, o cordeiro ali é Jesus. Ele vai, e a sua esposa, que somos nós, é a igreja, porque nós somos a igreja. Colossenses no capítulo 1, no versículo 18, vai dizer que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. E nós, como corpo, também somos a igreja, mas temos um cabeça. E o cabeça dessa igreja é Cristo. E é para a gente se unir com o próprio Cristo, é essa comparação que a igreja nos passa. Onde Cristo é o cabeça, Cristo é o centro, Cristo é o principal, Cristo é o mais importante, Cristo é aquilo que a gente busca, é Cristo que tem que ocupar o centro da minha casa, Jesus que tem que ser o centro do meu ser. E o corpo é aqueles que se encontram na amizade, e o corpo é aqueles que estão em estado da graça, o corpo é aqueles que entendem que é a igreja, o corpo é aqueles que buscam a Deus, o corpo somos nós que assistimos essa live, eu que proclamo a palavra pela graça e a misericórdia de Deus, que levamos, que falamos, que comentamos, que vivenciamos a palavra de Deus. O corpo somos nós. E o casamento é a união do corpo com cabeça. É isso que é mais ou menos uma comparação para que a gente possa compreender entre ali ao casamento de Cristo com a igreja. É a nossa alma. A nossa alma, ela foi criada para Deus. Por isso que a gente busca frequentemente felicidade aqui no mundo, e essa felicidade nunca que é encontrada. A felicidade aqui na terra é passageira. Tudo se torna pouco, tudo se torna sem sentido, porque a finalidade da nossa alegria está em Deus. A finalidade do que a gente busca está em Deus. Há um tempo atrás eu era um homem que bebia. Então na bebida alcoólica, assim como eu vivi isso, muitas pessoas ainda bebem isso. E acham que na bebida vão encontrar o prazer. Na bebida vão encontrar a alegria. Mas aquele prazer passa. Talvez há um tempo atrás nós passávamos o ano inteiro esperando o mês de junho, porque tinha as festas juninas. E a gente achava que aquela arraiá, aquela festa ia ser o júbilo do prazer e da alegria. Mas a festa passava. Aquela farra passava. Né? Talvez é para aqueles que usam a droga, o efeito da droga passa. A bebida passa, o tênis de marca passa, a roupa de marca passa, o celular que você tanto sonha passa. Eu estou falando isso para que você possa
compreender que nada nesse mundo vai preencher teu coração, nada que nesse mundo vai preencher um corpo, nada nesse mundo vai preencher uma alma que foi criada para Deus. Nossa alma, nosso ser, nosso interior, nosso humano, nós somos criados para Deus e nossa alegria só vai ser completa quando estivermos em Deus. Então as outras alegrias passageiras é ilusão. Então é isso que a parábola fala. É uma preparação para a vinda de Jesus. É uma preparação para a vinda do Filho do Homem. É uma preparação. E como se dá essa preparação? A gente vai narrando o Evangelho para compreender. Aqui fala que 5 dentre elas eram tolas. Eram 10 mulheres. 5 dentre essas mulheres eram tolas. E 5 dentre elas eram prudentes. Ricardo de José, Deus te abençoe. Amém, meu irmão. O Senhor também é a bênção do Senhor Jesus. Deus quiser, quero fazer mais uma live contigo. Se Deus permitir, for da tua vontade. A gente somos essas pessoas. As 5 tolas é comparada com aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e não guardam no seu coração, como diz também a parábola do Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, o Sermão da Montanha. As 5 tolas são aquelas pessoas que se esquiva da palavra de salvação, se esquiva da palavra que é bênção, se esquiva do amor de Deus, se esquiva do chamado de Deus. E o chamado de Deus, ele usa dos seus. Aquilo que diz também o Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 8, o vento sopra onde quer. Deus usa muitas pessoas para te chamar. É aquela pessoa que te convida para uma missa. É aquela pessoa que te convida para o texto, talvez o texto dos homens. É aquela pessoa que te chama para uma adoração a Jesus no sacrário. É aquela pessoa que te convida para um rosário. Estamos aí no período da quaresma. Temos aí, por exemplo, o rosário do Frei Gilson, do Instituto Hesed. É o chamado de Deus. Não é uma linguagem humana. Talvez você, com um pensamento carnal, compreenda aquilo como humano, mas é por trás daquela limitação das pessoas. É Deus, porque a gente somos miseráveis e é a graça de Deus que nos sustenta. Então as 5 tolas é comparada às pessoas que não ligam, escutam e não dão atenção. Acha que conversão é coisa para mulher. Acha que conversão, homem que busca a Deus, homem que vai buscar a palavra de Deus, é um comportamento afeminado, esse tom de grosseria. As pessoas, as 5 virgens tolas são aquelas que escutam a palavra de Deus, semelhante àquilo que diz a parábola do semeador. É a semente que cai ali no caminho e os demônios roubam. É a semente que cai ali no pedregulho. É a semente que cai ali no espinho. É a semente que cai em qualquer terra e de certa maneira você não permite que a terra venha. É aquilo que diz também o profeta Isaías no capítulo 23, no capítulo 29, no versículo 13, que diz: esse povo vem a mim só com lábios, honra-me. Esse povo vem a mim só com palavras, honra com lábios, mas o coração está longe de mim. O profeta Isaías fala isso de um povo que honrava a Deus só com a boca. É aquilo que eu falo: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. O Senhor é o centro da minha vida. Deus é mais. Deus me livre de tal coisa me acontecer. Mas a vida, seu comportamento, suas decisões, seu modo de se vestir, seu modo de tratar o irmão, seu modo de tratar sua esposa, sua filha, seu filho, seu pai, sua mãe, seu vizinho, no seu trabalho, na sua casa, seja lá onde você for, corresponde de outra maneira. Você se comporta como filho das trevas, não como filho da luz. É aquilo que diz o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 13 e 14. A gente é convidado a ser sal da terra e luz do mundo, mas nossa boca entende aquilo como se a gente fosse realmente o sal da terra e a luz do mundo, mas o nosso comportamento é como se fosse os filhos das trevas, não os filhos da luz. Essas virgens, essas 5 virgens tolas são as que escutam, por exemplo, uma live como essa,
coloca a cabeça no travesseiro para dormir, nem sequer medita. Deus, onde eu posso melhorar? Sem a tua graça para canto nenhum eu vou. Senhor, tira essa visão cega, dá-me a visão do campo espiritual para que eu possa enxergar as minhas misérias. É aquilo que diz também Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19, que viemos do pó e ao pó retornaremos. Nós somos esse pó. Nós somos essa fraqueza humana. É aquilo que diz também o profeta Jeremias no capítulo 18: desce para a casa do oleiro. Ali a escritura fala que Jesus, ele modela Israel com suas mãos. Ora, eu e você também hoje devemos se colocar na mão de Deus como barro, como algo mole, e se abandonar à vontade de Deus, para que Deus modele homens e mulheres que pagam o preço de ser católico, que pague o preço de ser cristão, que diga não ao pecado, que a partir de hoje tenha uma coragem, uma fé sobrenatural, dizer, a partir de hoje haverá um divisor de água na minha vida, porque o Senhor, com seu amor inexplicável, mais uma vez está tocando no meu coração, dizendo assim: sai do pecado, sai do homem velho, inaugura as vestes novas que eu quero te dar, inaugura o anel novo que eu quero te dar, inaugura aquilo que eu quero te dar como filho pródigo. Volta para mim, porque eu te amo, o meu amor de pai por você não cessa, eu te amo, e a prova do meu amor está na cruz. Contemple uma cruz. O amor de Jesus foi um amor de cruz, um amor que não passa, um amor inexplicável. Então assim a gente vê a parábola das 5 tolas. E as 5 prudentes é aquelas que buscam a perseverança final. É aquilo que diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 2016, 2016. É aquilo que também, para fazer comparação com o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2016, Santo Afonso Maria de Ligório escreve ali no livro dele, deixa eu me recordar, A Prática do Amor a Jesus Cristo. Santo Afonso de Ligório fala assim: o Catecismo da Igreja Católica fala de a gente buscar a perseverança final. E Santo Afonso de Ligório fala que Deus só dá perseverança final àqueles que o pedem. Então você só vai perseverar se você pedir a Deus. Não é uma força humana, não é um querer humano, não é você dizer simples assim: eu vou perseverar, eu vou aguardar a vinda do Jesus, como está dizendo o Evangelho. Não é você, não é simplesmente você, porque não se trata de uma batalha carnal. É aquilo que o apóstolo São Paulo ele fala em Efésios no capítulo 6, é uma batalha espiritual. Anjos e demônios estão ao nosso redor, combatendo, lutando. A graça de Deus age no coração que se haja aberto. Salve Maria Guerreiro, Deus te abençoe sempre. Amém, Ivone. Amém, minha mãe. Salve Maria Imaculada. Então a parábola das 5 tolas, 5 prudentes se dá aí. As tolas foi aquela que não se preparou para a vinda do esposo. E as prudentes foi aquela que buscaram perseverança. Elas guardaram o óleo. O óleo é a perseverança. Eu posso fazer uma comparação aqui rápida. O óleo que as prudentes guardaram foi os rosários que não deixou de rezar. O óleo que as prudentes guardaram foi a Eucaristia que não se deixou perder uma missa sequer. O óleo que as prudentes guardaram foi as adorações de quinta-feira, que mesmo ali acobertado de trabalho até o teto, largou o trabalho e foi para os pés de Jesus, porque o alimento que está no nosso armário, na nossa despensa, talvez a nossa inclinação humana possa achar assim: foi com o meu trabalho que eu trouxe a comida para casa. É o dizer de muitos homens que estão afastados de Deus: foi eu que coloquei em casa, mulher. Sim, foi você que colocou em casa, mas pela graça de Deus.
Não é a força de nossos braços, é a graça de Deus, é a providência de Deus, é a mão de Deus, é o sustento de Deus, é o amor de Deus. Esse é o papel das 5 virgens prudentes, é a Eucaristia que não falha, é a missa que se sacrifica para ir, é a adoração que se doa, é o rosário que não se falha, é o jejum que não se falha, o código do direito canônico, num parágrafo 1250 e num parágrafo 1251, eles não falam que o católico ele deve se abastecer de carne às sexta-feira. É um documento da igreja, não é a minha boca humana. É um documento da igreja, anote e pesquise, 1250 e 1251. Código do direito canônico. Você cristão, você católico, você que busca a sua salvação, você hoje que é convidado a fazer parte das 5 virgens prudentes, você deve perseverar, você deve vigiar, você deve seguir a vontade de Deus, você tem que fazer renúncia. É aquilo que diz também o Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 38. É aquilo que diz o Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 24. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Renuncia a si mesmo, toma sua cruz e me siga. É aquilo que diz 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, que nenhum atleta será coroado se não lutar conforme as regras. As regras são essa aí. As regras são o mandamento da lei de Deus. A palavra do Senhor fala em Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 15. Jesus faz um discurso. Quem fala não sou eu, é Jesus. E ele fala assim: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Esse é o óleo que as 5 prudentes guardam. Esse é o óleo que somos convidados a guardar. Eis que somos chamados hoje, nessa noite, através dessa live, fazer parte das 5 prudentes. E vigiar e orar. A palavra da Sagrada Escritura fala: vigiar e orar, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora. É o que diz no finalzinho do Evangelho. Então aqui versículo 4 do Evangelho de São Mateus 25, versículo assim: as prudentes todavia levaram reserva de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo a chegar, no meio da noite, porém, eu vi um clamor e eis o esposo encontro. Tardando o esposo a chegar, tardando Jesus a voltar. E então a gente pode comparar assim, né? É aquela passagem que o apóstolo São Paulo coloca em suas cartas, que ali Paulo de Tarso pregava da volta de Jesus. E algumas pessoas da comunidade não queriam mais trabalhar. Já que Jesus vai voltar mesmo, para que trabalhar? Então Paulo, ele ouvindo esses rumores, ele manda uma nova carta dizendo assim: quem não trabalha não deve comer, não deve ter direito a comer. Então assim, usando essa comparação, tardando Jesus a chegar, é que as pessoas acabam entrando num certo descrença. Jesus não voltou, Jesus até hoje não voltou, não estou vendo sinal. É que nossa inclinação humana, nossa miserável falta de fé, só quer acreditar naquilo que nossos olhos veem. Então assim, porque eu não vejo o próprio Cristo transfigurado na Eucaristia, para mim ali é só pão. Então assim, vai chegar um momento que a sua fé vai lhe questionar. Vai chegar um momento que vai abrir ali uma cratera. E vai ficar ali somente divisor com os olhos da fé. É os olhos da fé que me fazem acreditar que Jesus vem. Se a Sagrada Escritura fala, eu não tenho dúvida contra isso. Eu não sou católico só porque leio a Bíblia. Eu não sou católico por ler. Então assim, a Escritura fala assim da Sagrada Tradição, da Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura. Se a Sagrada Escritura fala que Jesus vai voltar, não tenha dúvida. Então é isso. As 5 tolas viram que Jesus está dado a voltar. Ou seja, aqui a parábola do Evangelho, ela fala especificamente, ela fala das bodas, de um casamento. 5 mulheres que esperam o esposo a Jesus, o esposo a voltar a Jesus. As mulheres, as 5 tolas, somos nós. As mulheres, as 10 virgens na totalidade é a humanidade.
As tolas e as prudentes aqui se divide. As tolas são aquelas que ouvem a palavra de Deus e não põem em prática. Ouve a palavra de Deus e não busca conversão. Ouve a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, mas não busca conversão, não busca abandonar as coisas do mundo, não busca abandonar o pecado, não busca abandonar a bebida, as músicas imorais, as roupas imorais, as pornografias, as devassidões. Não busca seguir o que o Senhor fala, não lê a Bíblia, não reza, não comunga, não adora, não busca a Deus, não vigia o sacramento. Essas são as pessoas imprudentes, aqui fazendo parte da totalidade das 10 virgens. As 5 prudentes são aquelas que vigiam de noite. Por isso que aqui elas dormiram, elas cochilaram, mas não lhe faltaram o óleo. O óleo aqui é a perseverança. Então aqui, versículo 8 diz: então as tolas pedem para a prudente, dá-nos um pouco de vosso óleo. Mas aqui não se trata de o óleo como se fosse uma coisa física, que eu posso derramar aqui ou acolá. Não, o óleo é uma comparação. Por isso que o evangelho está se falando de parábolas. Eu não posso pegar a perseverança da minha alma e colocar dentro de você, não. É você que tem que buscar a sua salvação. Eu que tenho que buscar a minha salvação. O julgamento é particular. Então assim, mas eu não acredito que fornicação é pecado mortal. Mas eu não acredito que sexo fora do casamento é pecado grave. Mas eu não acredito que Jesus está na Eucaristia. Mas eu não acredito no... O julgamento é particular. Eu sou casado. E então, quando ali é o que fala no livro do Gênesis, que os dois serão uma só carne. Mas a minha esposa será julgada pela conduta dela, e eu serei julgado pela minha conduta. Tanto nós dois podemos nos salvar, e eu espero isso, eu tenho esperança na salvação, como nós dois podemos nos condenar, como um pode se salvar, o outro não, porque o julgamento é particular. É essa passagem da parábola. Dá-nos um pouco do vosso óleo. Como? A perseverança é sua. Você que deve buscar, você que deve se interessar, você que tem que se apartar daquilo que não convém ao cristão. É aquilo que diz Tiago no capítulo 4, no versículo 4, que chama as pessoas de adúltera, adúlteros. Tiago capítulo 4, versículo 4. Todo aquele que se diz amigo do mundo se opõe como inimigo de Deus. São João Maria Vianney, o santo curandás, ele tem uma passagem, eu vou citar 2 passagens de São João Maria Vianney, aliás 3 passagens desse santo da igreja, padroeiro dos sacerdotes, que é muito forte. A primeira é São João Maria Vianney, ele vai dizer assim: os bares é a tenda do demônio. Santo Curandás dizia assim. São João Maria Vianney fala assim: quando entrar numa festa, fique sabendo que o seu anjo da guarda fica do lado de fora da festa. Por que, Jean? O meu anjo da guarda não me protege dentro de uma festa? Porque ninguém está me obrigando a ir. Ninguém está botando uma pistola na tua cabeça. Ninguém está botando uma faca no teu pescoço. Eu escuto a música imoral com o meu livre-arbítrio que Deus me dá. Assim como Deus me deu livre-arbítrio para me preparar para fazer essa live para vocês. Ninguém me obrigou, mas eu tenho consentimento, minha vontade, o uso da minha razão me convida a evangelizar, a semear a palavra. Porque Deus, pela sua misericórdia, não porque eu sou bom, não porque eu sou melhor, não porque eu sou mais bonito, não porque eu sou medido estudioso, não, eu sou miserável também, talvez até pior que vocês. Talvez pior que vocês. Porque a palavra de Deus fala assim: a quem muito será dado, mais será cobrado. Quanto mais Deus me dá a conhecer dos seus mistérios, mais eu serei cobrado por isso. E não serei absolvido por ignorância. Porque eu não vou ter ignorância. E eu espero que vocês entendam a comparação. É uma comparação. Então assim, ninguém me obriga a ir para uma festa. Ninguém me obriga a entrar na imoralidade. Ninguém me obriga a entrar em roda de puia. Ninguém me obriga a fazer sexo fora do casamento. Ninguém me obriga a ir para a festa. Ninguém me obriga a ir para o prostíbulo. Ninguém me obriga a andar adulterado. Ninguém me obriga. Deus dá a liberdade para cada um de nós. Nós somos livres. Nós somos livres. É aquilo que diz 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12. Anote aí na sua casa para confirmar na sua sagrada escritura. 1 Coríntios no capítulo 6, versículo 12, diz assim:
Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso. Quer dizer, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Mas eu sei que nem tudo agrada a Deus. Nem tudo é da vontade de Deus. Há decisões, há comportamento, há situações da minha escolha por liberdade que me afasta de Deus. É natural, é da ordem natural de nossas escolhas. Se eu vou para a igreja glorificar e exaltar o nome do Senhor, aquela escolha, naturalmente, ela tem uma consequência. Eu estou buscando o que é belo. O belo é o próprio Deus. Estou buscando minha salvação. Estou buscando o Senhor. Aquilo me aproxima de Deus. Minha liberdade está me apontando para Deus. Mas se eu uso da minha liberdade para ir para o prostíbulo, se eu uso da minha liberdade para buscar as coisas que ofendem a Deus, o pecado que ofende a Deus, ninguém está me obrigando. Mas aquela escolha também tem uma consequência. E o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1030 a 1035, vai dizer que a pessoa que morre em um só pecado mortal desce imediatamente para o inferno. É o catecismo da Igreja. Portanto, não é Deus que coloca uma alma na condenação. Não é Deus que condena ninguém. Não é Deus que manda ninguém para o inferno, diferente do que muitas vezes nossa mente humana ela vai ali manuseando. Não, é nossas escolhas. Porque nossas escolhas geram consequência. E tenha certo você que quando a gente buscar a Deus, amar a Deus, a mão de Deus forte e misericordiosa não vai falhar para te auxiliar. E essa parábola aqui é tão real como se nós já contemplássemos. Jesus vai voltar. Essa é a nossa única certeza. E se Jesus voltasse hoje? E se Jesus voltasse agora? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua amizade com Deus? Santo Afonso Maria de Ligório, ele escreve, aqui dá para ver o livro, Escola de Perfeição Cristã. Ele fala assim, que a santidade ela consiste no amor a Deus. A santidade é amar a Deus. Jesus pede para que a gente seja santo. É aquilo que fala Levítico, no capítulo 19, no versículo 2. Sede santo como vosso Pai Celeste é santo. É aquilo que diz Levítico no capítulo 11, no versículo 44. Sede santo como vosso Pai Celeste é santo. É aquilo que diz Evangelho de São Mateus no capítulo 5, no versículo 48. Sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. É aquilo que o apóstolo São Paulo fala em Hebreus no capítulo 14, no versículo 12, no versículo 14. Buscai a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus sem a santidade. E quando se fala de santidade, não estou falando do extremo de você ser um Santo Antônio de Pádua, um São Padre Pio de Pietrelcina, um São Roque. Não! Na sua simplicidade, na sua vida cotidiana. Mas como é que está teu amor a Deus, inflamado a Deus? A sua vida é uma resposta de amor a Deus. A sua vida é a consequência do teu amor a Deus. Existe um santo da história da igreja chamado São Maximiliano Maria Kolbe. São Maximiliano Maria Kolbe vai dizer assim, que a verdadeira conversão, ela é interior. O exterior é uma consequência disso. Ou seja, a verdadeira conversão não é uma aparência, não é uma demonstração. É o nosso interior, o nosso coração. É o nosso desejar amar a Deus. É o nosso abrir a mão daquilo. É o desapego, na verdade, por amor a Deus. E o exterior, que é o físico, aquilo que nós vemos, acontece a consequência daquilo, a decisão. Então é isso que a parábola nos fala. Aí fala aqui, São Mateus no capítulo 25, no versículo 11, fala assim: mais tarde chegaram também as outras, e dizia, Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. E como será duro para alguns ouvir isso naquele dia. Você que entrou aí no decorrer da live, eu estou fazendo a live no tema A Parábola das 10 Virgens, Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, seguinte.
Você pode é convidado a estar aí acompanhando da sua casa. Aqui fica Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, no versículo 11, diz assim: mais tarde chegaram as outras. Que outras? As tolas, as que não levaram o óleo, as que não perseveraram, as que ouviram a palavra de Deus e não buscou conversão, as que ouviram a palavra de Deus e disse: Deus me entende. As que ouviram a palavra de Deus e falou: Deus sabe o que eu estou passando. As que ouviram a palavra de Deus, mas não se esforçou, não se abandonou, não pegou a cruz, não se deu a Jesus. Essa parábola aqui das 10 virgens, a comparação que eu faço é das tolas. É aquela que escuta a palavra de Deus e não deixa florescer em seu coração. Aquelas que não se permitiram amar a Deus. É uma questão de não se permitir amar a Deus. Porque na verdade o pecado, o inferno, não é necessariamente um desejo de te ofender. Não é isso não. A falar do pecado, falar do inferno não é para te assustar. É o contrário. Os santos amavam tanto a Deus que foi capaz de abandonar tudo por Deus. Para quem foi que foi fácil? Para São Francisco de Assis, que foi tentado com o pecado da carne e ele viu ali um broto de espinho, se jogou no espinho para não pecar com o desejo carnal. O que dizer de São Bento de Núzia? Quando sentiu o desejo da carne, rolou na neve. Imagine se a gente coloca a mão no cubo de gelo, já está frio. Imagine no dia chuvoso, a gente já sente frio. São Bento de Núzia tirou seu hábito beneditano e beneditino se rolou na neve. O que dizer de Santa Perpétua, que foi chifrada pelos touros, ali jogada em holocausto, ali no martírio, o touro matando a mulher, massacrando a mulher, ali a mulher sangrando no leito da morte. Ela estava preocupada em pegar a barra da sua saia, e cobrir a sua perna, para enquanto o touro arremessava no ar, ninguém olhasse suas partes íntimas e pecasse. É extraordinário. Aí você fala: não, mas isso era por santo. Não foi por mérito, foi por graça. E a graça devemos pedir a Deus. Se eu não peço a Deus o desejo de ser santo, se eu não pedir a Deus para ser santo, jamais serei santo. Se eu não peço a Deus para entrar no céu, talvez eu nunca entrar no céu. Se eu não peço a Deus: Senhor, me ajuda a alcançar a salvação. Você acha que Santa Perpétua fazer isso pelo ser humano? Lógico que não, é a graça. É o abrir o coração para Deus. É o amor a Deus. É amar a Deus, é se dar para Deus. Uma pessoa em tão profundo sofrimento está preocupado de não levar o seu irmão a pecar, tomando chifrada de touro. E hoje a gente quer que a gente vê, muitas vezes até dentro da igreja, as pessoas seminuas. E quanto as pessoas se ofendem se a gente tocar no assunto, nossa, é como se enfiasse uma agulha quente no olho. É uma ofensa terrível. Quando que na verdade aquela correção é para te aproximar de Deus, não te afastar de Deus. É para você amar a Deus, porque sua vida é uma resposta de amor a Deus. Seu comportamento nos mínimos detalhes é uma resposta de amor a Deus. E isso não quer dizer que você não vai pecar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou pregando para gente inteligente. Eu estou conversando com gente inteligente. Eu sei que vocês estão compreendendo o que eu estou falando. Não quer dizer que a gente não peque, não. A gente peca. A gente é miserável, a gente falha, a gente cai na miséria. Por isso que eu digo a vocês: reze por mim, porque eu sou um miserável, eu sou um monte de verme. O que diz Santo Afonso de Ligório? Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer assim: quer entender o que você é de verdade? Chega na porta de um cemitério e contempla. A gente é aquilo ali. Quando a gente morrer, acabou. A nossa vida se foi. E a parábola do Evangelho hoje está falando que não dá tempo para se arrepender depois de morrer. Não é depois da morte. Ninguém se arrepende depois de morto. Não existe isso. Céu e inferno começa aqui, com a tua decisão. Céu e inferno começa aqui e agora, com o seu querer. E o amor de Deus, a misericórdia de Deus, Ele te quer no céu. Você foi criado para o céu, para as maravilhas do céu, para adorar a Deus na eternidade, para amar a Deus na eternidade, para se dar a Deus na eternidade. Deus criou você para uma alegria que não passa.
Foi aquilo que eu iniciei a live falando. Deus criou você para uma alegria que nunca vai passar. Uma felicidade plena. Algo que nós nunca experimentamos. Algo que nós nunca vimos. Você acha que Deus criou o homem para essa luta aqui na terra? É aquilo que diz no livro de Jó. Jó no capítulo 7, no versículo 1. Jó diz: a vida do homem sobre a terra é uma luta. É aquilo que nós rezamos na oração da Salve Rainha. E após a advogada nossa, esses vossos olhos de misericórdia não ouvei. Mostrar Jesus, este vale de lágrimas. A vida aqui na terra é um vale de lágrimas. Abrace a tua cruz, abrace a tua dor, não murmure mais. É aquilo que Santo Afonso de Ligório, santo e doutor da igreja, vai falar assim: da nossa conformidade com a conformidade de Deus é aceitar a vontade de Deus na nossa vida e abraçar, glorificando a Deus por tudo. Glorificando a Deus por tudo. Então a gente ama a Deus aí nisso, nas pequenas coisas. É fácil? Não, não é fácil. Mas também eu te digo que não é impossível você se converter. Não é impossível você abandonar o pecado. Não é impossível você largar o homem velho ou a mulher velha. Talvez você fale assim: eu sou pecador, eu não consigo, eu não tenho força. Mas a Sagrada Escritura fala ali, em Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, que diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior que o teu pecado. Ei, a graça de Deus é maior que a tua fraqueza. O amor de Deus é maior que a tua fraqueza. O amor de Deus é maior que o teu pecado. Você pode sim, com Cristo, em Cristo, abandonar o homem velho e a mulher velha para viver uma vida nova em Cristo, para a glória de Cristo. Somos convidados a amar a Deus com a vida. É aquilo que diz Apocalipse no capítulo 3, no versículo 20: eis que estarei de pé e baterei a porta. Se me deixar entrar, eu cearei contigo e eu com ele. A porta que fala o livro do Apocalipse é a porta de nosso coração. É o nosso coração humano. Jesus está batendo na porta do teu coração hoje, dizendo assim: me deixa entrar. Me deixa fazer a obra. É aquilo que eu citei, Jeremias no capítulo 18. Desce para a casa do oleiro. O oleiro é Jesus. O óleo na mão do oleiro é Jesus. O barro somos nós. Ei, permita-se modelar por Deus essa noite. Permita-se no molde de Deus. Agora tem que ser conforme a vontade de Deus, não a tua vontade. Precisa de fé, precisa de confiança, precisa de abandono, precisa de querer, precisa de vontade. Precisa, enquanto Deus está te dando vida, Deus está te dizendo assim: eu te amo. Enquanto Deus está te dando vida, Deus está te falando: eu te quero. E você, todos os dias, sua vida é uma resposta para Deus. Qual tem sido a sua resposta de amor para Deus? Fica aí o questionamento para o seu interior. Você tem abandonado uma vida de pecado grave? Você tem ali vigiado os sacramentos? Você tem se esforçado para receber Jesus na Eucaristia? Jesus na Eucaristia é Jesus vivo. E ainda falando aqui sobre a parábola das 10 virgens e da salvação eterna. Evangelho de São João no capítulo 6. Ele fala: quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. Jesus faz uma promessa. Jesus faz uma promessa. Quem come a minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. Claro, né? Obviamente, eu creio que vocês estão entendendo que haverá outros esforços. Mas faz parte do procedimento. Abandonar o homem velho, abandonar a mulher velha. É aquilo que fala 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo para a glória de Deus vivo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2015, vai dizer que o caminho da santidade passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem cruz. O Catecismo da Igreja Católica. Então hoje é necessário que a gente possa meditar,
Talvez você fale, eu não consigo, eu não tenho força. Aqui está a arma. Aqui está a arma. Rosário todo dia. A cruz de Cristo e o rosário. Nada te falta. Com a vida de oração, Deus vai te iluminando. Com a vida de oração, Deus vai te transformando. Com a vida de oração, Deus vai te capacitando, Deus vai te modelando, Deus vai te auxiliando, Deus vai te sustentando, Deus vai mandando provações, Ele vai te fortalecendo para superar as provações. Em Cristo, para a glória de Cristo, você vai ficando mais forte, novas provações maiores vão vindo, Deus vai mandando novas fortalezas mais intensas e você vai crescendo na fé. E isso se chama crescer em santidade, isso se chama subir para o céu, isso se chama buscar salvação. Você vai abrindo mão de coisas com a força da graça. O primeiro passo é se decidir. A partir de hoje eu não vou mais assistir aquilo que não agrada a Deus. O que você tem feito da sua vida? O que você tem assistido? O que você tem assistido? Te aproxima mais de Deus ou te afasta de Deus? O que você tem colocado na sua TV? São coisas que te aproximam de Deus ou te afasta de Deus? É o questionamento do Evangelho. Se te afasta de Deus, você está se esquivando para 5 tolas. Se te aproxima de Deus, está te aproximando para 5 prudentes. As músicas que você escuta, o que é que falam? Fala de adultério? Fala de sexo desordenado, sexo fora do casamento? As músicas que você escuta, o que é que ela fala? O que é que ela coloca na tua mente? O que é que faz teu coração desejar? Ela te aproxima da salvação eterna? Ou ela te aproxima da condenação eterna? As músicas que você escuta hoje, ela te aproxima das 5 tolas ou das 5 prudentes? Fica aí o questionamento. As roupas que você usa, as roupas, é lógico, as roupas. Existe um dos sentidos do pecado da igreja que se chama pudor. Pudor é aquele pecado de mostrar as partes íntimas. Qual tem sido as tuas roupas? Qual tem sido as tuas vestes? O teu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Deus mora em você. Talvez às vezes as pessoas no superficial não compreendem. Por que o short curto? Por que o biquíni? Por que essas roupas são pecado grave? Porque às vezes não compreende. É que você é a casa de Deus. Você é a morada de Deus. Olha ela aqui, ó, a Virgem Maria. Qual é a imagem da Virgem Maria que você vê mal vestida? Fica aí o questionamento. Uma vez eu vi uma homilia de Frei Gilson. Há muito tempo isso me tocou muito o coração. Frei Gilson falava assim: as roupas fala muito qual é o grau de intimidade que a pessoa tem com Deus. E eu fiquei assim, que absurdo. Frei Gilson, uma vez uma pregação, as roupas, ela fala o grau da amizade e intimidade que tem com Deus, a aproximação que tem de Deus. Uma pessoa que descobre muito o seu corpo, talvez por ignorância e talvez não, coisa que eu não acredito muito, são pessoas que ainda estão afastadas, que ainda não sentiu a graça, não sentiu a mão, não sentiu o sustento, porque a necessidade de mudança de vida não é uma coisa só humana, é Deus trabalhando no nosso interior e a gente vai permitindo isso. O processo da conversão passa por isso, é Deus trabalhando em nós, é Deus mostrando pra gente novos horizontes. É Deus mostrando que aquilo não tem felicidade. Você não depende daquilo para você ser mais bonito nem mais bonita. A Sagrada Escritura fala em Evangelho 1 João, no capítulo 4, no versículo 4, que diz assim: aquele que habita em vós é maior do que aquele que habita no mundo. E quem é que habita em nós? É o Espírito Santo.
Você é a casa do Espírito Santo. Você é a morada do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Deus quer morar em você. Deus quer habitar em você. Mas para que você permita, você precisa cuidar da casa de Deus. E a casa de Deus somos nós. Quando você se veste bem, você está cuidando da casa de Deus. Evitando que alguém olhe para seu corpo e cometa pecado. Se a pessoa comete um pecado grave, você participa daquele pecado grave. A pessoa se condenar por aquele pecado, você vai prestar conta a Deus um dia por aquele pecado. Estamos compreendendo? É esse o sentido. Não é necessariamente uma vontade de ofender, é uma falta de compreensão. É uma falta de visão espiritual. E tudo isso a gente ganha por meio da oração. Talvez você fale assim, eu não entendo hoje. Reza. Não é difícil. Reza. Santo Afonso Maria de Ligório fala, quem reza se salva, quem não reza se condena. É por meio da oração que a oração é uma maneira de conversar com Deus. Santo Irineu de Leão, do século II, ele dizia, quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. E quando eu rezo, eu falo com Deus. Ainda sobre oração, Santa Teresa d'Ávila, ela fala assim, quem não reza, se joga no inferno sem a ajuda dos demônios. É uma passagem de uma santa da igreja, não é eu. Santa Teresa d'Ávila, santa e doutora da igreja. Então, medita. Santo Agostinho, ele fala que a oração é a chave que abre o coração de Deus. São João da Cruz, aquele místico, contemplativo, tão profundo foi a amizade, a intimidade de São João da Cruz com Deus. Procure compreender quem foi esse santo da igreja. São João da Cruz vai dizer assim, o homem, quando se fala homem, homem e mulher, o homem em oração, unido a Deus, o demônio tem medo daquele homem como se fosse o próprio Deus. Medite isso. A pessoa que está em oração, ela se une com Deus. E o demônio tem medo daquele homem como se fosse o próprio Deus. Não que você seja um Deus ou deuses, mas porque Deus está unido com você. A presença viva do Espírito Santo está com você. E o demônio, ele teme. Santo Afonso de Ligório, ele fala assim, quando o demônio ele quer levar uma alma à condenação, ele se esforça a fazer a pessoa abandonar a vida de oração. É muito claro, é muito necessário entender isso. Quando o demônio quer levar uma alma para se condenar, ele se esforça para que aquela pessoa, aquela alma, abandone a vida de oração. Pessoal, você que está acompanhando essa live, compartilha com mais alguém para vir escutar essa palavra. Se você acha que essa palavra pode edificar alguém, convide, traga mais um. Ainda sobre a oração, um grande santo ali dos padres da igreja, Crispina Gomes. Boa noite, Deus abençoe. São João Crisóstomo. São João Crisóstomo, ele fala assim, o homem mais poderoso é o que reza, porque ele se faz participante do poder de Deus. Ele participa do poder de Deus, porque o mais poderoso, não que você tenha poder por si só, mas em Deus, Deus age em você, o poder de Deus. Então se você reza, você pode entender, é aqui, é na nossa consciência que é o campo espiritual a batalha. Santa Teresa d'Ávila, ela dizia assim, cuidado com a cabeça, que a cabeça é a louca da casa. É na cabeça que é o combate espiritual. E a oração é como se uma grande luz entrasse na nossa consciência. Se a oração é uma maneira de que a luz do Espírito Santo nos iluminasse. E aquilo que você hoje talvez escuta da minha boca achando muito radical, muito exigente, muito estranho, muito assim, não sei o que você pensa. A oração, a luz do Espírito Santo vai te iluminar e você vai ter um outro olhar, uma outra percepção, uma outra maneira de enxergar o campo espiritual. Quando a gente reza, a gente atravessa o sobrenatural. E você tem uma visão espiritual do campo. E você tem uma visão sobrenatural do homem. E você passa a olhar agora não só a vida como se morresse e acabasse. A oração, a iluminação da parte de Deus vai te dar uma visão como que olhasse para a eternidade.
Você agora olha para a eternidade. Você tem uma nova maneira de enxergar, você tem uma nova maneira de falar, você tem uma nova maneira de vestir, você agora não quer mais saber de música profana, você não assiste novela, você não tem mais vídeo pornográfico, você não vai assistir mais coisas imundas, imorais, você quer abandonar o pecado, você quer receber Jesus da Eucaristia, você quer ir para a missa. Por quê? Porque o Espírito Santo entrou no seu interior, as escamas que tapavam a nossa visão caíram e agora nós podemos enxergar com a luz da graça de Deus. Você não olha para a vida como se a felicidade dependesse da vida. Você não olha mais para a vida como se a felicidade estivesse no celular. Você não olha mais para a vida como se a felicidade dependesse de uma roupa de marca, de um carro, de uma roça, de uma namorada, de um namorado. A felicidade não mais depende das coisas carnais, mas você tem uma visão da eternidade, que você passa a desejar o céu, e o céu é eterno, e o céu é a presença de Deus, e o céu é Deus, e no céu eu vou ter uma alegria que nenhuma alegria na terra se compara com o céu. Estamos entendendo? Então a gente pode, o que é que te trouxe mais alegria? Lembra agora, vocês que me acompanham, uma coisa que te trouxe a maior felicidade que tua mente pode lembrar. Pensa aí na maior coisa, na coisa que te deixou mais feliz, um momento que seja uma alegria assim inexplicável, que você riu à toa. Lembrou? O que Deus tem guardado no céu não chega nem perto, nem na linguagem popular, nem nos pés do que Deus tem preparado para você passar a eternidade. A eternidade não passa. E Deus tem preparado para mim e por você. E se você fala, morreu, acabou, você está dizendo que isso aqui foi em vão. Foi em vão. Jesus tem aquele sofrimento na cruz para me libertar. Eu não quero acreditar que não foi em vão, como não creio que foi em vão. Morreu, não acabou não. Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 56, Estevão, quando estava para ser apedrejado, Estevão viu o céu aberto no lado de dentro, e à direita de Deus Pai, Deus Filho, com a coroa da glória para ali coroar Estevão. A própria Sagrada Escritura fala que assim quando a gente morre, vamos ter um julgamento particular, e ali vai discernir se vamos para o céu ou para o inferno. E o que vai discernir que a gente vai para o céu ou para o inferno não é depois de morto. Ninguém se arrepende depois de morto. É aqui, é em vida. Quando você reza para uma pessoa que já se foi, você não está rezando para ninguém sair do inferno. Se entrou no inferno, não sai. Se entrou no céu, também não sai. É eterno. É aqui na terra que a gente muda nossos pensamentos. É aqui na terra que o céu começa aqui, o inferno começa aqui, com nossas escolhas, com nossas decisões, com o nosso querer. É aqui. Então que a gente possa hoje meditar. Olha o que diz o Evangelho de São Mateus no capítulo 25, no versículo 13. No versículo 12. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, eu não te conheço. Como será duro escutar da parte de Deus, eu não te conheço. Mas Senhor, não foi teu nome que eu fazia live e as pessoas me escutavam? Não era teu nome que eu usava medalha de Nossa Senhora, que eu lia livro, que isso, que aquilo? É aquilo que eu falei do profeta Isaías. No capítulo 29, no versículo 13. Honrando Deus com lábios, dizendo eu te amo, e vivendo totalmente diferente. Essas pessoas que Jesus fala, eu não te conheço não. Mas eu não ia para a missa, mas não comungava. Mas eu não rezava o terço, mas rezou. Eu bati na tua porta, eu bati na tua porta, e tu não deixou entrar no teu coração para eu fazer a minha obra. É para você viver o que eu quero. Eu sou teu Deus e não você é o teu Deus. É viver o que Deus quer, o que Deus planeja, não o que eu acho que é melhor. É viver da fé, é na loucura da fé. É aquilo que diz o apóstolo São Paulo em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17. O justo viverá pela fé. Então aqui, a gente pode compreender hoje a parábola das virgens tolas e as virgens prudentes. E você hoje
Vou encerrar essa live para dizer assim: e você? Como é que está a tua vida? Você está mais próxima das tolas? Ou você realmente tem buscado sinceramente a Deus e está próxima da prudente? Essa resposta só vai ser entre você e Deus. Porque Deus, ele tem uma misericórdia muito maior que a sua justiça. Muito maior. E eu não falo aqui por maledicência, mas eu falo com certeza que possamos buscar cada vez mais. Amém, Ivone? Deus te abençoe. E eu falo isso por puro amor. Porque a alma, a nossa alma, ela tem um valor. Você tem um valor. Você é valioso para Deus. Você foi comprado a um preço de todo o derramamento, até a última gota de sangue do Cordeiro. Jesus comprou você. É por isso que a gente não se manda. É por isso que a gente não faz o que a gente quer. Porque a gente foi comprado da mão de Satanás. E quem comprou a gente foi Jesus. E o preço foi até a última gota de seu sangue. Somos propriedade de Deus. E para um dia ir para Deus, e para um dia quando a gente for chamado para o céu, eu espero que seja o céu, minha esperança é que eu vou para o céu, e eu desejo ardentemente que vocês também vão para a salvação eterna, é entender isso, viver a sua vontade enquanto tinha vida, não a minha vontade, aceitar seus mandamentos. Que Deus te abençoe. Você que ainda não é convidado aí ao meu canal do YouTube, Jean Maria, Doutrina Católica, muito mais vídeos lá sobre evangelização. Toda quarta-feira live às 19h30. Espero você a semana que vem, para a gente estar refletindo do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Espero que essa palavra ela floresça no teu coração e te faça amar a Deus ainda mais. Que o Espírito Santo de Deus faça na tua vida uma obra e que Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada. Espero a cada um de vocês a semana que vem. Tudo certo, povo de Deus?